Verdinho, tá verdinho, né? Ok. Tá bem, tá ok. Tá ligado lá já? Ok, né? Abra sua Bíblia, querido. Eu quero compartilhar hoje uma palavra ao nosso coração, amém? Nesse dia maravilhoso que o Senhor nos preparou. Está em 1 Timóteo, capítulo 3, amém? 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos lá, 2 Timóteo, perdão. 2 Timóteo, capítulo 3, amém? 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos estar lendo. Está escrito assim, todos acharam? Amém? Está aqui, né? Eu estou procurando na Bíblia aqui, mas está aqui. A gente sabe. É que eu estou procurando aqui para me ler. Como está escrito? Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis ou difíceis, trabalhosos. Os homens amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie. Seguinte, vamos ler junto? Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem a verdades. São homens que tiveram suas mentes, são reprovados na fé, contudo não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Tu, porém, tens seguido atentamente a minha teologia, o meu ensino, procedimento, propósitos, fé, paciência, amor e perseverança, observando as minhas perseguições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo de todas o Senhor me... De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão... Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a... enganando e sendo... Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem, porque desde a infância sabe as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é... Vamos lá, todo mundo. Para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo povo de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as condições. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da manifestação pessoal e mediante o seu... Opa, é até o 3, né? Já passou. Ok, a gente passou. Olha lá.
Até o 3, estamos avançando. Por que eu li todo esse texto? Porque todo esse texto, apesar de ser longo, ele vai estar dentro daquilo que nós vamos estar ministrando hoje. Amém? A Bíblia começa dizendo ali, em Timóteo, logo no primeiro versículo, né? Que nos últimos dias serão dias terríveis, amém? Sabem, entretanto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Algumas traduções estão tempos trabalhosos, tempos difíceis, amém? Conforme vai se aproximando o dia do Senhor, o dia do retorno de Jesus, o dia do acerto final, os tempos ficarão mais difíceis, amém? Nós temos aqui duas situações que às vezes se contrapõem. As pessoas estão falando, mas parece que tudo fica mais fácil, não é? Antes, para a gente fazer alguma coisa, era tão demorado, era tão difícil, agora é tudo prático, né? As mulheres que o digam, eu vi a minha mãe e a minha avó, quando elas iam fazer as tarefas de casa, a quanta dificuldade que era. Para lavar roupa, eu lembro a minha avó e a minha mãe descendo, nós morávamos no sítio, elas saíam de casa, andavam ali quase 1 quilômetro para ir na bica, no rio, para lavar roupa, e elas levavam um balde na cabeça, fazia aquela trouxa de pano, sabe? E colocava aqui, colocava o balde descendo, irmão, ladeira abaixo, com aquilo equilibrando. Se a gente olha de um ponto de vista tecnológico, de facilidade, o mundo ficou melhor. Quantas mães saíam das suas casas e andavam 10, 15 quilômetros com um bebê no braço para levar ao médico? De a pé, não tinha táxi, não tinha Uber, não tinha nada, meu irmão. Não tinha ônibus, não tinha trem. Levava o seu bebezinho, né, para ir no médico e retornava muitas vezes tarde, horas da noite, e retornava. Quando nós olhamos desse ponto de vista, o mundo ficou melhor. Hoje você pega aquelas roupas que nem às vezes são tão sujas como eram antigamente, e você joga na máquina e coloca um sabão, aperta o botãozinho e pronto. E aí depois você tem todo aquele trabalho de voltar lá e tirar a roupa e colocar dentro do balde e pendurar lá. Já está centrifugada, já lavou, já enxagou, já fez tantas coisas. Se nós olharmos para o mundo hoje, parece que o mundo ficou melhor. Antigamente, uma pessoa às vezes com uma gripe, dependendo do que fosse, ela morria. Hoje você tem medicamento, hoje você tem tratamento preventivo, você tem diagnóstico para tudo. Então, a vida do ser humano se prolongou, aumentou a expectativa de vida. Antes de 65 anos, a pessoa dizia, você tem quanto? 65? Rapaz, você está muito velho? Hoje, uma pessoa de 65 anos não gosta de chamar de velho, porque é isso, eu estou na meia idade, rapaz. Estou na metade do caminho ainda. Então, aumentou a expectativa de vida. Então, muitas coisas ficaram mais... Aí você lê e fala assim, como assim sobrevirão tempos terríveis? O que nós estamos experimentando hoje, no termos de tecnologia, um avanço, uma melhoria de vida. Nós estamos tendo uma regressão. Nós estamos tendo uma piora na questão moral. Nós estamos tendo uma piora na questão da vida do ser humano, não aquela que toca ao exterior, mas a vida interior das pessoas. O comportamento, o caráter das pessoas, a maneira como as pessoas estão vivendo hoje, amém? E aqui, nesse texto de Timóteo, 2 Timóteo 3, destaca 19 características terríveis que têm se manifestado na vida das pessoas e que nos últimos dias a Bíblia diz que teriam, né? Uma primeira, amante de si mesmo, amém? Pessoas que são amantes de si mesmo, né? Avarentos, pessoas que fazem tudo pelo dinheiro. Dinheiro é bom? É bênção? É bênção, mas ele pode se tornar maldição quando a Bíblia diz, quando o amor ao dinheiro, quando o dinheiro se torna o seu senhor e ele te direciona. Presunçosos, né? Soberbos, blasfemos, não vou dizer cada um porque senão vai ficar muito tempo. Desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis ou pessoas que não perdoam de maneira nenhuma, caluniadores, fofoqueiros, incontinentes, pessoas inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes
afasta-te. Essas características nós vemos nas pessoas dos nossos dias. E quando Paulo está falando aqui, o importante é você ver que esse texto não está falando de pessoas de fora. Amém? Está falando de pessoas do mundo. Ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja. Quando eu estava lendo esse texto, a minha mente logo me arremeteu ao mundo. O mundo sempre esteve perdido, irmão. O mundo sempre esteve perdido. O que Paulo está dizendo são características de pessoas que estão dentro, se dizem ser, mas não são. Porque essas é que causam danos terríveis. Quando ele fala sobre esse tipo de pessoa que entram pelas casas e seduzem mulherinhas, né, insensatas. Pense uma coisa, onde que ela entra? Dentro das casas, dentro dos lares. E hoje nós temos muitos meios de entrar dentro da casa e dentro dos lares. Você não entra dentro da casa hoje só fisicamente. Você entra hoje virtualmente. Olha para você ver, Paulo está tendo uma visão do futuro. Eles vão entrar dentro das casas. Por onde que entram esse tipo de pessoas hoje dentro das nossas casas? Por meio da internet. Por meio das redes sociais. Entram com todos esses tipos de mazelas e de vícios na sua alma. E eles contaminam. Amém? Então está falando de pessoas que muitas vezes estão no nosso meio, mas não fazem parte do nosso meio. Gente, quando você vai hoje para a internet, você coloca um assunto e vem aquele assunto de todas as maneiras. É ou não é? Se você falar sobre dinheiro, se você falar sobre alguma coisa, vai vir gente falando de todos os tipos. Você já percebeu que quando sai uma polêmica hoje, você vê gente defendendo, você vê gente metendo pau, você vê gente nula, você vê gente fazendo tudo. Aí você fala, cada um tem a sua opinião. Sim, Deus deu liberdade, porque se Deus não tivesse dado liberdade, quando você falasse alguma coisa que fosse contra a vontade de Deus, ele ia te fulminar. Só que nós temos que aprender a ter discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. O que a gente vai permitir entrar e o que não vai permitir. Então você vai hoje pela internet e você vai ter gente falando de todo tipo de assunto com opiniões diferentes. Você vai ver gente totalmente contaminada. Gente contaminando, gente que está falando um monte de coisa e está jogando esse lixo para dentro das nossas casas e contaminando pessoas. São pessoas que têm essas características, amém? Essas 19 características que eu acabei de falar aqui agora. E elas não só têm, elas estão disseminando isso na vida de outras pessoas. Amém? A recomendação de Paulo é deste afasta-te. O que eu tenho que fazer quando eu encontro pessoas que têm esse tipo de comportamento? Pessoas, eu vou explicar na frente porque a gente vai pensar, eu estava lendo esse texto, mas Deus, Paulo diz, afasta-te dessas pessoas, mas a gente não tem que ajudar essas pessoas? A gente não tem que ali falar de Jesus para elas? Paulo está falando, são pessoas que já conhecem, pelo menos têm a informação do certo, mas insistem em fazer o errado. Não são pessoas ignorantes com respeito à palavra. São pessoas que decidiram ser assim. E aí a Bíblia diz, desse tipo de pessoa, afasta-te. Porque Jesus disse, você não pode sair do mundo. Você é a luz do mundo. Amém? Você influencia outras pessoas. Você está na fábrica, às vezes no local de trabalho, na sua casa, e você vai lá e conversa com a pessoa, evangeliza, e você dá testemunho, e você dá um bom testemunho. Mas ele está falando desse tipo de pessoa, afasta-te. Porque elas contaminam. E aí Paulo diz, se afasta dessas pessoas. Por quê? Por que tem certo tipo de amizades e relacionamentos que a gente tem que se afastar? É diferente de você não estar ali pronto para a hora que precisar de ajuda você ajudar. Ele está dizendo, afasta-se. Primeira coisa, por quê? Porque se você não se afastar de tais pessoas, você acabará imitando o seu comportamento. Essas 19, quem quer ter essas características? Que é arrogante, soberbo, amante de si mesmo, cruel.
irado. Quem quer ter essas características? Escolhe pelo menos uma aqui, ó. Orgulhoso. Ah, eu queria tanto ter essa característica, orgulhoso. Obstinado, traidor. Sem amor para com os bons. Na aparência de piedade, mas uma falsidade de misericórdia. Aparência, parece bom, sabe? Fala de coisa boa, mas só faz coisa ruim. Tem aparência, mas a essência nega a verdade. Então, se você não se afastar desse tipo de pessoa, você vai acabar imitando o seu comportamento. Porque, irmão, com quem você anda, né? 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons? Não se deixem enganar, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Existe um ditado aí no mundo: me diga com quem você anda e eu vou saber um pouco de quem você é. Não tem jeito, irmão. Se você andar com um cara que é imoral, você é imoral. É impossível quem não é imoral conseguir conviver com uma pessoa que é imoral, que fala de mulher o tempo todo, que pegou isso, pegou aquilo, que eu sabendo aquilo. Quem não é, não suporta esse tipo de coisa. Fala, não, cara, fecha a tua boca, ou então não dá pra andar com você. Um cara que fala sobre trapaça o tempo todo. Pô, cara, vendi um carro lá pro cara, mano, deu uma coisada aqui, o cara comprou o carro e ganhei 100zão em cima. E você, poxa, mano. Quem não é trapaceiro não consegue conviver com esse tipo de pessoa. Se tu tá andando com esse tipo de pessoa, você é um trapaceiro, meu irmão. Porque não tem como, irmão, você suportar uma pessoa que fica falando mal dos outros. Né? Eu detesto, irmão, tá conversando e a pessoa começa a falar de alguém. Ah, porque o fulano... Eu não quero falar de fulano. Vamos falar de Jesus, vamos falar de nós, vamos falar de você. Tem aquele ditado, quando Pedro fala de João, eu sei mais sobre Pedro do que sobre João. Entenderam? Entenderam uma coisa? Quando Pedro está falando muito de João, eu sei mais sobre Pedro do que de João. Eu sei que ele é mau caráter, eu sei que Pedro é fofoqueiro, eu sei que Pedro não é uma pessoa confiável. Se fulano fala de alguém para você o tempo todo, pensa que ele não vai falar de você para outra pessoa? Vai, meu irmão. Vai. Então, a gente precisa se afastar de tais tipos de pessoas, porque senão você vai acabar imitando o seu comportamento. Segundo, você acabará se desviando da fé. Olha, por que tem gente que hoje se afastou de Deus? Alguns dizem, eu não quero mais ir na igreja. Ah, eu não quero mais esse negócio do evangelho, de Jesus, essas coisas de igreja, de Deus. Não quero mais. Por quê? Porque de tanto permitir que esse tipo de pessoa tivesse acesso à sua alma, muitos acabaram se desviando da fé. Porque o mau exemplo constante dessas pessoas e a influência dessas pessoas abalaram essa pessoa na fé. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, tem gente ruim. No nosso meio tem gente ruim. A Bíblia diz que tem joio plantado no meio do... Quem plantou o joio no meio do trigo? O inimigo que veio de noite e plantou joio no meio do trigo. Eles parecem com trigo, mas não são trigo. E olhando é muito difícil discernir joio e trigo. Mas existem algumas coisas que discernem joio do trigo. Aí você fala, o que, pastor? Por exemplo, confronto. Momentos difíceis discerne o joio do trigo. Quando vem um vento, o trigo ele se dobra. O joio ele fica em pé. O joio só se dói quando é quebrado. Pessoas que são de Deus, elas podem até errar. Como que eu vou discernir isso? Pessoas que são de Deus erram. Erram, cometem erro, não pensa não. Não estamos aqui entre santarrões que não erra não. Mas quando confrontado, elas se dobram. A diferença está aí, irmão.
Pessoas onde eu estou fazendo uma coisa errada, né? Aí você fala, ô irmão, poxa, mano, você não podia ter feito isso. Fala dele, ele fica pensando lá, ele fica, até resiste um pouquinho, mas, poxa, o Espírito Santo vem e fala com ele, poxa, você falou isso, não devia ter falado isso com o irmão. Ele não consegue dormir, irmão, no outro dia ele não consegue nem trabalhar. Enquanto ele não ligar pro Joãozinho e dizer, pô, Joãozinho, me perdoa, cara, eu falei besteira, um dia falar, meu irmão, me perdoa, em nome de Jesus. É trigo. Porque quando é confrontado, irmão, não consegue conviver com a consciência sem consertar. O joio é confrontado, ele não se rende. Não foi eu. Joio, quando é confrontado, se ofende. E quem se ofende, ofende. Amém? Então, tem tipo de pessoas que estão hoje na internet falando um monte de aberração contra a igreja de Jesus, contra a própria palavra de Deus, porque são joios. Um dia que foram confrontados com respeito ao seu pecado, eles, em vez de se consertar, ficaram irados, revoltados e disseram, eu não estou errado, eu estou certo. E hoje estão na internet, e tem muito deles, e com muitos seguidores, e que está entrando dentro da tua casa, muitas vezes, pelo algoritmo. Você cria um caminho para essas pessoas, para a tua alma. Antes você criava através dos relacionamentos, do barzinho que você sentava, da rodinha no restaurante. Hoje você cria pelo meio chamado algoritmo. O algoritmo hoje é o caminho para dentro da sua casa. Você já percebeu como que as coisas são só tecnologia, só evolui, mas usa o mesmo princípio? Caminhos. O algoritmo, se você começar a procurar, vamos ver, por exemplo, sobre dízimo, devo dar dízimo ou não devo dar dízimo? Você vai criar um algoritmo. Esse assunto, meu irmão, vai abrir um caminho que você estiver passando no seu YouTube, dízimo. Uns falando bem, outros falando mal. Vou usar um exemplo aqui que é bem polêmico, né? Só para criar uma situação. Uns dizendo, dê, outros não dê. Pastor é ladrão. Você é bobo, não sei o que. Você vai criar vários caminhos. Aí você vai escolher um desses caminhos. Vou abrir aqui de quem está falando mal. Porque na Bíblia está escrito que não precisa dar, não sei o que, tá. Você criou um algoritmo e um caminho. Toda vez que você procurar aquele assunto, você vai ter 9 mensagens dizendo contra e apenas uma a favor. O algoritmo vai criar um caminho para a tua alma. E aquilo vai entrar dentro da sua casa, da tua vida. E aí aquele ensinamento vai ser passado para você. Sem contrapontos. Porque o algoritmo cria uma bolha. A gente fala que a internet globalizou? Não fala? Não falou que a internet democratizou a informação? A internet criou as suas bolhas. Isso. Pegue um ponto falando mal de uma pessoa que é influente na sociedade, que tem aí relevância. E você vai perceber que a sua internet só vai falar mal dessa pessoa. Não vai ter uma pessoa falando bem dessa pessoa. Aí você fala, globalizou, democratizou a informação? Não. Canalizou e criou bolhas. Você não consegue ver mais nada fora daquilo que é a bolha que você criou. E que abriu caminho para a entrada dentro da sua casa. Então muitos têm se desviado da fé por causa disso nos nossos tempos. Hoje não precisa alguém chegar a falar para você pessoalmente. Hoje a internet te desvia. Porque você está pegando um monte de informação, colhendo da internet e está abrindo caminho para acessar a sua alma, e muito tem se desviado. 1 Timóteo 4:1 diz assim, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Nos últimos dias o Espírito Santo está avisando, muitos vão dar ouvido aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Por onde entra isso? Hoje, meu irmão, a maioria esmagadora dos ensinos entram pela internet. Quem aqui de vocês não acessa a internet? Todos, irmão. Até os que falam, eu não acesso muito, mas acessa. Todos. A maioria das informações hoje você pega por onde? Pela internet. Você quer saber onde tem uma igreja? Sabe onde você vai? Na internet. Você não fica mais perguntando, ligando para o fulano, irmão, você sabe onde que tem uma igreja lá em Kanagawa? Eu nem sei onde que é Kanagawa, nem sei onde que fica esse negócio. Vai lá na internet.
Tudo que você quer saber hoje, para bem ou para mal, para afirmar a favor ou ao contrário, você vai aonde? Na internet. E lá tem coisa boa e coisa ruim. Vai depender da tendência do teu coração. Então muitos vão dar ouvidos a doutrinas de demônios, amém? Porque vão ouvir ensinamentos vindo da internet, amém? Aí depois vamos prosseguindo. Terceira coisa, esse tipo de pessoa não tem disposição para a mudança. Por que Paulo está falando afasta desse tipo de pessoa? Primeiro, porque você vai acabar imitando o seu comportamento. Pessoas que convivem com pessoas que falam palavrão, irmão, uma hora ou outra começa a escapar palavrão. Misericórdia, desculpa, né? Por quê? Desviar da fé. De repente você começa a desacreditar. Mas por que eu estou desacreditando? Poxa, antes eu acreditava, agora não estou acreditando mais. Terceiro, porque essas pessoas não têm disposição para a mudança. Você sabe o que você insistir com uma situação que não vai mudar? Você sabe o que é insistir com uma pessoa que ela vai te ouvir, não vai assimilar nada que você está falando? Não é a questão de ela não mudar. A questão é que você vai desanimar, cansar. No Brasil usa uma expressão enxugar gelo. Enxugar gelo usa muito na expressão tipo assim, a gente vai lá, faz, meu irmão, mas não adianta nada. Nossa questão de justiça no Brasil, nos policiais muitas vezes falam, né? A gente vai lá, pega o cara, prende, ele entrou pela porta da frente, de repente, no minuto seguinte ele saindo zombando de nós. Tô livre, ou seja, enxugar gelo. Você faz, trabalha, arrisca a tua vida, vai lá e faz tudo e não resolve. São pessoas que não têm disposição para a mudança, né? Olha só o que 2 Timóteo 3,7 diz, nesse próprio texto que nós estávamos lendo, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Você sabe o que é isso? É uma pessoa que aprende, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Eu gosto de uma expressão dos nossos dias de hoje. Nós somos uma geração que tem muita informação e pouco conhecimento. Muita informação e pouco conhecimento. Porque informação não transforma você. O que transforma você é conhecer. E o que é conhecimento? Pense uma coisa. O que é conhecimento? Conhecimento é intimidade. A Bíblia usa uma expressão para uma relação de intimidade entre um homem e uma mulher como conheceu. E Adão conheceu a Eva e Eva teve um filho. Poxa, Adão não conhecia a Eva, você fala assim, será que ele nunca tinha visto a Eva? A primeira vez viu e pá! A palavra conhecimento significa intimidade. No ato da relação íntima entre o homem e a mulher, é como se os dois se casassem, se tornassem um. Adentrar ao outro. Conhecimento é intimidade, e a intimidade é que transforma. Então nós estamos numa geração que tem muita informação. São pessoas que não têm problema em receber a informação, mas elas não assimilam. E porque elas não assimilam, elas não mudam. E aí o que acontece? Paulo diz assim, se afasta desse tipo de pessoa, porque você vai falar, vai ensinar, vai instruir, vai aconselhar, e elas não vão mudar. Não vão mudar, irmão. Você vai passando um tempo na sua vida, eu tenho 18 anos de pastoreio. 18 anos que eu fui levantado como pastor. Não é muito, mas não é pouco. Cá entre nós. Vocês concordam comigo? Nossa, é um pastor velho. Não. Mas é um pastor novinho? Também não. 18 anos dá para aprender alguma coisa? Dá para aprender ou não dá? Você trabalhando, tá 18 anos em uma máquina, dá para dizer que você conhece alguma coisa de uma máquina? Dá ou não dá? Dá, irmão. Um pouquinho, né? Dá para dizer que você conhece alguma coisa. 18 anos ali trabalhando, em 18 anos de pastoreio, irmão, eu já identifiquei esse tipo de pessoa.
E é difícil, porque às vezes você fala assim, poxa, mas eu quero ajudar fulano. Mas você sabe que se você tentar ajudar ele, você vai atrapalhar. Ele só vai aprender com a dor e o sofrimento. Eu tenho um problema com a psicologia de ensino dos nossos filhos de hoje. Eu fui criado com uma psicologia diferente. Era perfeita? Não. Mas eu te digo que é menos imperfeita do que a de hoje. Ai, meu filho, não faça isso. Não faz, papai, vai deixar papai triste. No meu tempo, irmão, não tinha... Senta aqui! Eu sentava, querendo ou não querendo, porque eu sabia que se eu não sentasse, o bicho pegava depois. E vou dizer uma coisa, você só obedece o que você teme. Você só obedece o que você teme, não adianta, irmão. Pega lá na fábrica o chefe bonzinho. O chefe bonzinho, irmão, todo mundo faz ele gato sapato. É ou não é? Vai no banheiro, demora, aí ele fala, não, assim, né, não pode demorar, porque senão, cara, te ocura, fica bravo. E você, meu Deus, e volta lá. E depois você vai lá e faz de novo. Ele é um negastimaço. Agora pega aquele chefe bravo. Você não gosta desse cara, mas você faz tudo certinho. Você não chega atrasado. Porque se chega atrasado, você fala, esse comadre, mano, o cara vai falar, vai... Então você não chega atrasado. Te digo uma coisa, você só respeita o que você teme. Isso é psicologia, irmão. É psicologia, você só respeita o que você teme. Nós estamos hoje, não estou falando contra a psicologia, eu acho muito bom, mas tem muito ponto satânico dentro da psicologia de hoje. Como que nós devemos tratar nossos filhos? A gente deveria amar, e amar é impor limites. É dizer, meu filho, não passa dessa linha. Se tu passar, você vai ver só. Aí ele vai com o pezinho, pá! Da próxima vez ele vai chegar até pertinho, ele não passa, irmão. Ele não passa. Não passa. Por que nós temos uma geração com todas essas características? É uma geração que não sabe consequências dos seus erros. Então, afaste dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não aprendem nunca. Por mais que lhe seja ensinada. A primeira vez você tem que ajudar todo mundo. Você tem que ajudar. A pessoa está precisando, você tem que ajudar. Mas chega um momento que você tem que deixar ela sofrer as consequências das suas escolhas. Assim a gente tem que fazer com o filho. Deixa eu dizer uma coisa. A gente ama muito nossos filhos, não ama? Ama nossos filhos. Quantos filhos, irmão, sabendo disso, fazem burrada atrás da outra, porque sabe que o pai e a mãe vai vir correndo depois cobrir as lambrecas que ele faz, entendendo? Deixa esse menino sofrer a consequência para tu ver se na próxima ele vai querer fazer. Porque nós, muitas vezes, queremos ensinar alguém que não é ensinável. E às vezes essa pessoa só vai aprender sofrendo. E é a maneira certa de você amar ele, amém? Porque se você ficar livrando ele, ele nunca vai entender. E você vai se cansar. Então Paulo diz, afasta desse tipo de pessoa. Quarto, esse tipo de pessoa fará com que o seu coração se desanime de fazer o bem. Alguém já passou por isso? De insistir com um tipo de pessoa, meu irmão, aquela pessoa acabar te cansando e falar assim, não vou fazer mais o bem. Ou então permitir que esse tipo de pessoa tenha acesso ao seu coração, ela traz tanta informação venenosa que de repente você fala, não quer ajudar mais ninguém, não quero ir mais na igreja, não vou fazer isso, não vou fazer mais aquilo, porque esse tipo de pessoa, ele vai cansar você de fazer o bem. Ele vai desanimar você, porque ele te contamina. Ele exaura suas forças. Ele rouba de você a motivação de fazer o que é bom. Então, afasta desse tipo de pessoa, porque você não vai ajudá-lo, ainda vai prejudicar você. Mateus 24:12 diz assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se Olha para você ver, o contato com essa maldade constantemente faz o amor esfriar. Deixa eu dizer, boa parte das pessoas hoje não querem Deus
porque se expuseram a esse tipo de pessoas. E, de uma certa maneira, aceitaram a influência desse tipo de pessoa, o mau testemunho dessas pessoas. Aí elas generalizaram. Deixa eu uma coisa, generalizar é burrice, viu, irmão? Porque nem todo mundo é igual. Na fábrica que você trabalha tem gente ruim e tem gente legal. No bairro que você mora tem gente que não gosta de estrangeiro, mas tem japonês que assaxi com um estrangeiro. É ou não é? No Brasil, nas favelas, você sabia que nas favelas 99% das pessoas são honestas? E tem 0,1% que é bandido? E a favela, tem gente boa lá, tem homens e mulheres de Deus de lá, tem gente boa naquele lugar, mas generalizar é terrível. Amém? Então não generalize. Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Já passou tipo de pessoa assim pela tua vida? Te feriu, te machucou, fez você desanimar de fazer as coisas que é certa? Não desanime não. Não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher o que você plantou. É a lei da semeadura. Mas nós podemos permitir que seja sabotado em nós isso, por causa da influência desse tipo de pessoas. Então, o conselho é, não insista, se afasta desse tipo de pessoa. Vai lá na internet e bloqueia. Tô ouvindo um cara, mano, esse cara só tá falando mal pra mim, bloqueia, meu irmão. Deixa de seguir. Hoje é assim. Você tem lá, seguir e deixar de... No seu Instagram, bloqueia. Às vezes o cara paga conteúdo, mas você tem como bloquear de uma certa maneira, para que ele não aparecer. No YouTube, tem como você bloquear. No seu WhatsApp, alguém está mandando mensagem lá, né? Tem como você bloquear, dar bloco. E ele não tem mais acesso. Então vai bloqueando esse tipo de situação que faz com que você perca a esperança de fazer o bem. Bloqueie no teu coração e na tua mente esse tipo de situação que impede você de fazer o bem. Entendendo? Para que você não desanime, não se canse. Outra coisa importante nesse texto, tenha referência de vida que te inspire a perseverar. No mundo difícil, em tempos difíceis, em tempo de crise, em que há uma confusão, você precisa ter referenciais. Amém? Agora, olha para você mudou o referencial negativo e agora vai ter um bom referencial para a tua vida. Então tenha referências de vida que te inspire a perseverar. 2 Timóteo 3,10 diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, o amor e a paciência. Paulo apresenta 19 características de pessoas que são más. E ele diz, mas agora você tem em mim, Timóteo, você tem seguido o meu ensino. Você tem visto o meu modo de viver. Você sabe as intenções do meu coração. Você tem visto a minha fé. E o quanto eu tenho sido longânimo. E o amor que eu tenho mostrado pela igreja, pela obra de Deus. E a paciência com que eu tenho trabalhado. Pense, Timóteo tinha todos esse tipo de pessoas ao seu redor. Mas ele tinha um discipulador. Mas ele tinha um líder. Ele tinha uma referência de fé. Então tenha referências para a tua vida, amém? Diga para o seu irmão, diga referências. Qual é a referência que ele tinha? No ensino. De quem você está aprendendo? De quem você está aprendendo? Ele tinha referência no testemunho. Qual tipo de pessoa você está olhando para o testemunho dele? Mau testemunho ou bom testemunho? Intenção. Pessoas que têm a intenção correta naquilo que estão fazendo. Fé. Pessoas que são longânimas. Pessoas de amor e pessoas de paciência.
Amém? A Bíblia nos fala sobre a importância de nós, no meio do caos e no meio dessa situação, que sejamos luz em meio às trevas e um testemunho de esperança em meio ao caos que nós estamos vivendo. Você sabe que tem muita gente que vai desviar, muita gente que vai se perder por causa desse tipo de pessoas. E elas são uma praga dentro da igreja. Este tipo de pessoas são uma praga, irmão. Esse tipo de pessoa que não poderia ser tolerada dentro da igreja. É uma maçã podre dentro da caixa. É um tomate podre dentro da caixa. Eles apodrecem, adoecem qualquer pessoa que estiver perto deles. O seu comportamento é um comportamento maléfico, que contamina. Se tem esse tipo de pessoa, nós precisamos ser pessoas que se tornam um antídoto para isso. Então seja nas trevas luz, no meio do caos uma esperança para as pessoas dizer, ainda há esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você, você é crente, conhece a palavra mais do que outras pessoas? Se você é pouquinho, mas o teu pouquinho é muito diante daquilo que não conhece ninguém, nada. Seja para essa pessoa uma inspiração, irmão. Seja para essa pessoa, e a Bíblia diz assim, nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus 10:9. Filipenses 2,15 diz assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Jesus diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, irmão. Porque esse tipo de pessoa sempre vai ter. Mas nós temos que ser pessoas diferentes. Pessoas que vão ser luz no meio das trevas, que vão trazer esperança. Esteja alicerçado na palavra de Deus. Ela é para nós o antídoto contra o engano e a mentira do diabo. Como é que eu vou poder discernir esse tipo de situação, esse tipo de pessoa, esse tipo de influência na minha vida? Tenha alicerce na palavra. Conheça a palavra, por isso eu estou dando aqui versículos bíblicos, base bíblica, está colocando na tela aqui, irmão, para você, entendeu? Né? Dá para você copiar, pastor, repete aí quando você falou. Não, está ali escrito, amém? Certo? Tenha base na palavra, porque a palavra de Deus é o antídoto contra esse tipo de situação na tua vida. O diabo tentou enganar Jesus, ele não vai tentar enganar você? Ele foi lá no jardim do Éden, irmão, e enganou a mulher, que depois ofereceu o fruto ao homem. Ele lá no céu provocou uma rebelião. Pensa uma coisa, ele entrou no céu, ele estava no céu, ele provocou uma rebelião no céu, ele enganou anjos no céu. Deixa eu te falar com quem você está lidando. Lá no céu, ele foi no jardim do Éden, o jardim perfeito, o lugar que Deus havia criado para o homem. Ele foi a Jesus jejuando, e ele foi tentar Jesus depois de 40 dias de jejum. Ele é terrível, nosso inimigo. Ele é enganador. Então não pense que ele não vai vir a você com enganos. Vai. Como que eu vou poder me livrar disso, meu Deus? Como é que eu não caio? Só pela palavra, amém? Jesus venceu Satanás pela palavra. Ele vai trazer argumentos lógicos, porque o diabo não trabalha com fora da lógica. É lógico. Só que você vai ter que ter uma lógica maior que contrapõe essa falsa lógica, que é a palavra. Então, o antídoto para nós está na palavra. 2 Timóteo 3, 16 e 17, dentro do mesmo texto que nós lemos aqui como base no começo. Toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para
toda a boa obra. Então a palavra de Deus, ela é inspirada, divinamente inspirada. É o Deus que conhece todas as estruturas do teu ser. É o Deus que conhece todos os caminhos da tua alma. É o Deus que conhece todos os acessos do teu espírito. É o Deus que conhece cada ligação, cada sinapse. Você já imaginou? São bilhões, né, de sinapses, de contatos de neurônios o tempo todo. Deus conhece o caminho de cada neurônio seu. É poderoso, né? Irmão, não estou falando de 10 mil, de 50 mil, estou falando de milhões e bilhões de conexões que acontecem no seu cérebro, irmão, instantaneamente, em questão de segundos. Deus conhece o caminho de cada um e Ele escreveu a palavra para que a palavra possa ter acesso a cada um desses caminhos. Não existe nenhum livro na Terra que possa fazer isso, irmão. Não existe um conhecimento que possa ser tão perfeito e tão completo. Por isso, ele diz que quando a Escritura, quando você tem acesso à palavra de Deus, e você estuda e lê a palavra, essa palavra vai te preparar, ela vai te dar armas, ela vai forjar você para que esse tipo de engano não tome a tua vida. A única maneira de nós nos protegermos disso, nesses tempos difíceis, é a palavra, amém? Está alguém falando, pode ser quem for, irmão. Não importa o grau dessa pessoa. Essa pessoa é muito conceituada. Ela falou em sintonia com a palavra, amém. Ela falou fora da palavra, não amém. Não amém. Porque ninguém pode apresentar uma outra instrução que não seja a palavra de Deus. Paulo diz assim, se aparecer um anjo de luz, um anjo maravilhoso, lindo, e trouxer uma mensagem que venha contra o ensinamento da palavra de Deus, seja considerado maldito, anátema. Porque nada pode substituir essa base. Então hoje, muita gente é enganada por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Por que nós caímos em golpes? Porque nos falta conhecimento. E todo golpe apresenta facilidade. Você já percebeu? O golpe não é uma coisa difícil para dizer, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, mas é muito trabalhoso, né? Porque até sabe que quem cai em golpe não gosta de dificuldade. É ou não é? Irmão, se você for dar um golpe e apresentar dificuldade, o cara não cai. Porque quem cai em golpe não gosta de dificuldade. Tem que ler, ler não. Tem que ensinar, tem que assinar isso, tem que fazer esse documento aqui. Não, muito trabalhoso. Quem cai em golpe é quem gosta de coisa fácil, superficial. Só clica aqui. Clica aqui, clica aqui, clica aqui. Pronto, você já ganhou 10 mil reais. Uau, que beleza, hein? Golpe, meu irmão. E hoje na internet tem golpe para que lado, né? Resgate de FGTS, né? Aí o cara fala, pague 62 esses dias, quase que eu entrei num dessa. Eu falei, vem para mim, eu falei, eu estava pensando já, parece que o algoritmo lembrou que eu estava pensando, rapaz, eu tenho FGTS no Brasil, né? O pessoal está fazendo resgate. Verdadeiro, certo, né? Eu acho que eu vou entrar. E aí, estava lá no negócio da informação da FGTS, paga R$62 e a gente vai dar acesso a você e você vai estar. Quase que eu fui, irmão, pelo caminho da facilidade. Então, irmão, golpe, engano, ele vai ter as suas vítimas. As suas vítimas do engano pessoas que gostam de superficialidade. Facilidade. São as pessoas que são o perfil perfeito para o engano. Não gosta de ler a Bíblia, pastor. Eu não gosto desse negócio de profundidade. Meu irmão, tu é o perfil certinho para o engano. Perfil de ladrão, você sabia? Eu estava assistindo um podcast esses dias. Ele falou, todo ladrão ele tem uma psicologia, né? Ele olha para a vítima e ele sabe quem ele pode assaltar e quem ele não pode assaltar. Ele não sabe te explicar isso, se você perguntar para ele. Ele não sabe. Mas, empiricamente, na prática, ele sabe. Ele olha para você, ele diz, tem cara de vítima. Tem cara de vítima. Porque atrai. O cara tá lá andando assim, cabisbaixo. Posição de vítima. Demonstração de fraqueza na cara. Agora, ele não vai pegar um cara que é imponente. E eles perguntando, nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa.
a todos os que cometeram delitos na prisão: qual é o perfil da tua vítima? E eles deram a descrição, mostrando, e eles deram a descrição do tipo de vítima. Cabeça baixa, andando de cabeça baixa, ombros caídos, sem posição ereta, fragilidade na maneira do rosto, de olhar, expressão, fala baixinho, não tem reação, não esboça reação. É a vítima dessas pessoas. Elas conversam, elas veem, elas falam assim: essa pessoa é fácil de enganar. E quanto menos conhecimento você tem, mais sujeito a engano você está. Amém? É verdade. Quanto menos conhecimento você tem, mais sujeito a engano você está. Por exemplo, a gente instrui algumas pessoas, a gente não sabe tudo, mas algumas coisas a gente já aprendeu. Você vai comprar alguma coisa, quanto menos conhecimento você tiver, mais te socam coisa, irmão. Você vai comprar um negócio, não, então você pode fazer isso aqui, mas se você não tem conhecimento, o cara vai te dizer um monte de coisa e você vai aceitar. Ele vai se impor sobre você. E o diabo é assim, ele gosta de se impor sobre as pessoas e dizer o que você tem que aceitar, o que você não tem que aceitar. E você tem que ter base na palavra. Base na palavra. Uma coisa importante de como nós podemos nos vacinar contra isso. A Bíblia diz que nos últimos dias, conforme vai aproximando o tempo, uma das coisas que você não pode fazer é se isolar. Amém? Não se isole. A Bíblia diz que aquele que se isola atenta contra a verdadeira sabedoria. Quando o diabo quer tragar uma pessoa, ele vai ter uma estratégia. Se você assistir no Discovery sobre animais, né, sobre predadores, uma das estratégias dos leões, quando eles querem pegar uma vítima, eles escolhem a menor, a mais frágil, e separar ela do rebanho. A Bíblia diz que Satanás é como um leão. Ele não é o leão, mas é como um leão. Por quê? Por causa da estratégia dos leões. Então ele vai fazer o quê? Te afastar do convívio. Te isolar. Porque ele te isolando, você vai ter só uma voz que você vai ouvir. Qual é o problema de você ouvir só uma voz? É porque você enviesa por aquela voz. Nós estamos aqui congregando. Nós temos pessoas que de vários perfis, de personalidade, de temperamento, nós temos cultura familiar, nós temos culturas, não vou dizer de nação, porque até de nação, nós estamos duas nações, nós pertencemos a duas nações, nós vivemos no Japão, somos brasileiros, e alguns somos japoneses, porque nasceram aqui, não tem muita influência da cultura brasileira. Esse tipo de convívio, ele é muito bom. Por quê? Porque você tem acesso a várias informações. E você mesmo pode se confrontar com respeito àquilo que você está pensando. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus, não estou lembrado do texto agora, mas, Nando, você sabe procurar aí, né? Procura para mim. Não deixar-vos de congregar, como é do costume de alguns, conforme vai. Hebreus 10, 12, 10, 18, né? Ok, arigato, irmão. Né? Isso, uma coisa assim, né? E o que acontece? Por que a Bíblia fala sobre a importância de congregar, de estar junto? Por causa disso. Quanto mais isolado você fica, mais sujeito a engano você está. E nós vivemos numa sociedade hoje onde as pessoas não querem compartilhar. Elas querem ter uma vida isolada. Hoje cada vez mais se constrói kitnet, porque as pessoas não querem viver, ela quer viver sozinha. Hoje cada vez mais você tem a sua vida virtual. Você se relaciona com pessoas e você só passa para elas o que você quer passar. Até a tua foto não é verdadeira, irmão. Se você conhecer alguém pela rede social hoje, você corre um risco enorme, irmão, de comprar gato por lebre. É ou não é? A mulher hoje, ela tira uma foto assim, né? Entendeu? Rapaz, é uma top model, entendeu?
Aí coloca o filtro, afina o rosto, estica aqui, coloca uma maquiagem. Aí você fala, nossa, que irmã linda, rapaz, que linda, né? Conheceu virtualmente, meu irmão, você caiu no engodo. Então as pessoas hoje elas estão vivendo assim, eu não quero ter contato porque eu não quero que ninguém tenha acesso à minha intimidade. Eu não quero que ninguém fique sabendo dos meus problemas. Eu não quero compartilhar nada. É o terreno perfeito para engano. Porque você nunca terá alguém contrapondo a ideias que você tem. E isso, a Bíblia diz que isso é um atentado contra a verdadeira sabedoria. Vamos pegar uma lógica aqui. Quando você está aprendendo a respeito de algo, você se expõe a ensinamento, não se expõe? Você vai fazer, por exemplo, a Belinha fez estética. Você tem que se expor a alguém ensinando você. E mesmo depois que você aprende, você precisa se expor a novos conhecimentos, porque as coisas vão mudando. Olha aqui, quem estudou informática, Robson estudou um pouquinho de informática, computador, né? Talvez o que você aprendeu alguns anos atrás, você já nem fala, não dá nem para usar mais isso aqui, né ou não é? Porque tem conhecimento novo. Se você se isola e não expõe, você está atentando contra a verdadeira sabedoria. Então, pessoas que não conseguem ter contato com as pessoas e não quer buscar ajuda, ela se fecha e ela vai ficar obsoleta. E o que o diabo gosta? O diabo gosta disso. Que você não entenda a realidade atual da tua vida e você fique no passado. Esse tipo de pessoa, que aqui nós falamos que 19 características desse tipo de pessoas, tipo de situação de espírito que entra nas casas, eles vão procurar esse tipo de pessoa aqui. Machucada, magoada, ferida, desiludida, desacreditada, sem esperança. Esse tipo de pessoa será a vítima desse tipo de conduta. Amém? Então, Deus hoje está nos chamando para a gente estar preparado para esse tipo de situação que vai acontecer muitas vezes. Nós estamos num mundo que é um mundo assim. Nós estamos rodeados de situações que são assim. Você vai ter pessoas que vai chegar na sua vida que são assim. E você vai ter que aprender a lidar com essas situações. Por quê? Porque senão você pode acabar desistindo daquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Eu quero dizer uma coisa, Deus quer usar a sua vida, amém? Eu quero dizer uma coisa para você, Deus te chamou para ser luz. Deus te chamou para ser sal da terra. Deus te chamou para ser uma inspiração. Deus te chamou para ser esperança dele no meio do caos, amém? Tem pessoas que estão desistindo, mas você não é daqueles que desistem, amém? Tem pessoas que estão ficando decepcionadas por causa desse tipo de pessoa, mas você é o tipo de pessoa contrária. Você é o tipo de pessoa que vai dar um bom testemunho para que as pessoas possam crer, acreditar em Deus e viver uma vida melhor, amém? Quantos fazem parte desse tipo de pessoa? Amém? Então, querido, Deus está nesses dias convocando você para fazer parte desse exército de pessoas, amém? Que vão ficar firmes, que vão prevalecer, que vão permanecer em Cristo Jesus, amém? Vamos ficar em pé? Amém, queridos? Vamos ficar em pé e que o Senhor nessa manhã, Ele possa renovar teu coração, amém? Que você possa estar na presença dEle, amém? E que você não desista jamais. Esteja alicerçado na palavra de Deus. Esteja firmado na sua palavra, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a sua mente. Coloque a mão sobre a sua mente. Pai, nós oramos, Deus, que o Senhor guarda a nossa mente, guarda o nosso entendimento sobre todo tipo de ataque, contra-ataque das trevas na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós anulamos, meu Deus. Pai querido, nós sabemos que os nossos dias, como o Senhor falou, seriam dias terríveis, Pai. Que surgiriam enganadores, que enganariam e seriam enganados. Resistências, meu Deus, contra o conhecimento do Senhor. Mas nós somos vacinados, queremos ser vacinados pela palavra, meu Deus.
pela direção do Teu Espírito nas nossas vidas, para que possamos discernir entre o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, e que o Senhor guarde a Tua igreja, meu Deus, e que muito a mais do que apenas, Senhor, estarmos lutando contra essas coisas, nós nos tornemos, Pai, instrumentos do Senhor, para ser referenciais, luzeiros, astros do Senhor, em um tempo, Senhor, de uma geração corrompida, para que possa haver referenciais, meu Deus, de que a graça do Senhor, que o amor do Senhor, meu Deus, que a palavra, que a fé, meu Deus, que a paciência, Senhor, meu Deus, ainda estão reinando, meu Deus, através da Tua igreja na terra, Pai, e que há esperança para aquele que está perdido, que há esperança para aquele, Senhor, que se encontra, meu Deus, Pai querido, talvez sem esperança, traumatizado, ferido, há um lugar de cura, a Tua casa, a Tua presença e o povo que o Senhor levantou sobre essa terra é o referencial para essas pessoas. Em nome de Jesus, nós oramos nesse dia e abençoamos a Tua igreja, que ela prevaleça e ela permaneça firme na chamada e no propósito do Senhor. Em nome de Jesus, diz amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Amém, queridos? Pode sentar-se. Amém? Quantos foram abençoados hoje? Amém? Uma coisa muito importante, né? Tome nota. Eu estou procurando ter esse costume de passar para o Nando antes, né? O que eu vou ministrar, para que vocês possam anotar, para que vocês possam talvez ter mais essa possibilidade de refletir naquilo que a gente está ministrando. Porque uma das coisas importantes que leva a igreja a crescer não só em número, mas em conhecimento, né? É a palavra, irmão. É o que nós precisamos. A palavra de Deus. Amém? Então que Deus abençoe sua vida grandemente. Nós estamos aí já nos preparando para o nosso encontro. Amém? Né? Ontem foi a terceira